Você já parou para pensar por quê? Depois de uma verdadeira experiência espiritual, parece que sua vida nunca mais é a mesma. Nos primeiros instantes, algo muda de forma tão profunda que até os hábitos mais comuns começam a perder sentido. Amigos se afastam, velhos desejos se esvaziam e até sua própria imagem diante do espelho já não é igual. E ainda assim, no meio dessas perdas, surge algo que nenhuma explicação consegue traduzir. Uma nova vida que só pode ser compreendida por quem a vive. Hoje você vai entender as marcas mais evidentes de quando o Espírito de Deus invade alguém de verdade. A primeira transformação é a identidade. Não é apenas uma mudança de comportamento ou de rotina, mas uma revolução interna. Você passa a perceber que o pecado não é só errado, mas incompatível com quem você se tornou. É como vestir uma roupa que já não serve mais. Por mais que tente voltar a velhos padrões, há uma força dentro de você que resiste. Essa é a marca de uma nova criação, como descreve a Escritura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não estamos falando de regras ou moralismo, mas de renascimento. A cada passo, o Espírito reescreve quem você é, não por pressão externa, mas por um fogo que arde por dentro. Você descobre que não é mais escravo de uma identidade quebrada, e sim herdeiro de uma nova essência. E quando seus olhos começam a se alinhar com os olhos de Deus, todas as antigas correntes perdem o poder que tinham sobre você. Esse processo não é confortável. A ruptura com o velho eu traz desconforto, porque a cada tentativa de retornar ao passado, algo invisível te freia. É nesse embate que surge a convicção. Já não é você que define quem é, mas aquele que habita em você. Isso não é o fim da sua história, mas o início de uma jornada de transformação contínua. E aqui está algo que talvez você ainda não tenha percebido. A mesma presença que redefine sua identidade também começa a mexer nos seus desejos mais profundos. O que antes te atraía já não brilha da mesma forma, e esse é o próximo sinal dessa transformação radical. Quando o Espírito de Deus entra, até os seus apetites mudam. Aquilo que antes parecia empolgante, festas, popularidade, conquistas passageiras, começa a perder o gosto. É como se o brilho das coisas do mundo se apagasse aos poucos, e em seu lugar nascesse uma fome diferente, por paz, por propósito, por plenitude verdadeira. Essa troca não acontece por esforço, mas por transformação. É como se seus desejos fossem desintoxicados de dentro para fora. A Escritura nos orienta a não nos conformarmos com os padrões deste século, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Essa renovação é obra direta do Espírito, que limpa não só atitudes, mas também intenções. Aos poucos, até os pensamentos mais automáticos passam a ser filtrados. Você descobre que não deseja mais aquilo que antes te deixava vazio, porque sua fonte já não é a mesma. E com essa mudança de desejos, um choque inevitável acontece. O mundo já não te reconhece. Pessoas ao seu redor podem estranhar, te julgar ou até se afastar, porque sua busca não combina mais com a busca delas. Mas esse afastamento não é perda, é preparação. É um realinhamento necessário para que você caminhe em direção ao que realmente importa. Essa transição, no entanto, não acontece sem resistência. O céu se move dentro de você, mas o inferno não fica em silêncio. Logo, as tentações parecem mais intensas, as dúvidas mais fortes e até relacionamentos antes estáveis podem estremecer. Mas entenda, isso não é sinal de derrota. É evidência de que você se tornou uma ameaça para aquilo que antes te aprisionava. E antes de seguirmos, quero te deixar um convite. Escreva aqui nos comentários a frase: "Estou pronto para ser transformado". Essa declaração não é apenas engajamento, é um passo de coragem para afirmar que você deseja viver tudo o que Deus já está preparando para a sua vida. Mas com essa transformação interior, surge também uma realidade que poucos falam de forma aberta:
a guerra espiritual se intensifica. Se antes sua vida parecia difícil, agora você pode sentir como se estivesse sob ataque constante. Isso acontece porque você deixou de ser escravo para se tornar ameaça. O reino das trevas não ignora quem carrega a luz. Pelo contrário, reage a cada passo. As tentações que pareciam controláveis se tornam mais intensas. A dúvida, antes silenciosa, começa a gritar. Pessoas próximas podem mudar de atitude repentinamente ou até se levantar contra você. A princípio parece caos, mas na verdade é choque de reinos. Não é castigo, é confirmação. Você trocou de lado e isso incomoda. As Escrituras explicam que a carne e o espírito estão em constante oposição. Essa luta não é algo externo apenas, mas interno. Há dias em que parece que você mesmo é o campo de batalha. Mas é justamente nesse confronto que sua fé se fortalece e sua identidade é consolidada. Esse cenário pode assustar, mas existe um segredo poderoso por trás dessa resistência. Cada ataque é, na verdade, uma preparação. Você não está sendo punido, está sendo treinado. Cada vez que resiste, cresce em autoridade espiritual. E a autoridade que nasce na guerra não pode ser facilmente abalada. E talvez aqui esteja a parte que mais desafia sua lógica. Quando parece que tudo está ruindo, na verdade, você está sendo moldado para carregar um poder que ainda não conhece. O silêncio de Deus, nesses momentos, não é ausência, é estratégia para que você aprenda a ouvir de outra maneira. É nesse ponto que a sua percepção muda. Você começa a ouvir a voz de Deus de um jeito diferente. Não é sempre uma voz audível, mas um sussurro interno, uma convicção repentina, uma paz inesperada em meio ao caos. É como se ele realinhasse seu radar espiritual para que no meio do barulho do mundo você consiga captar a frequência certa. Às vezes, é uma intuição que te impede de tomar uma decisão errada. Outras vezes, é um impulso para falar com alguém que precisava exatamente daquela palavra. Não se trata de coincidência, mas de condução. O Espírito guia de maneira sutil, mas firme, e quando você aprende a confiar, percebe portas que se abrem e armadilhas que são evitadas. Essa forma de ouvir é mais sobre sensibilidade do que sobre espetáculo. A presença de Deus não precisa gritar, porque o poder dele está na constância. Quando você se permite ser guiado por essa voz suave, até as situações que antes te destruíam começam a perder a força. Você encontra paz onde antes havia desespero. Aos poucos, sua mente se desacostuma com o ruído que domina o mundo e passa a valorizar o silêncio que vem do alto. Essa mudança cria espaço para algo maior. Não é apenas ouvir a Deus, mas aprender a andar em sintonia com Ele. A partir daí, cada passo tem direção, cada escolha tem peso e cada obstáculo passa a ter sentido. E pense comigo. Quantas vezes você já sentiu essa voz tentando te direcionar, mas ignorou? O que teria acontecido se você tivesse obedecido? Essa é a curiosidade que te convido a guardar, porque nos próximos sinais você vai perceber que não se trata apenas de ouvir, mas de desejar algo completamente novo. Quando o Espírito Santo passa a ocupar espaço dentro de você, surge um desejo incontrolável por santidade. Não é sobre religião ou ritual, mas sobre alinhamento. De repente, você não apenas quer frequentar a igreja, mas sente vontade de ser igreja, de viver cada gesto como expressão da presença de Deus. O que antes era obrigação se transforma em prazer. A tela do celular perde parte do seu encanto e o tempo de silêncio com Deus passa a ser um refúgio indispensável. A música de adoração já não é apenas som, mas respiração. A santidade deixa de parecer um fardo e se torna oxigênio para sua alma. Não se trata de perfeição, mas de separação. Deixar para trás aquilo que te afasta e se aproximar cada vez mais do Criador. Esse desejo crescente é natural, porque o Espírito dentro de você não permite mais que a velha vida seja suficiente.
Ele começa a ajustar seus hábitos, suas prioridades e até mesmo sua forma de pensar. Aquilo que antes adormecia sua consciência, agora se torna intolerável. A distância de Deus se torna insuportável. Esse é o tipo de transformação que os outros percebem mesmo sem que você fale nada. Seu ambiente muda, sua postura muda. Até o modo como você reage às dificuldades passa a carregar outra energia. E tudo isso nasce de um movimento invisível, a ação do Espírito que molda sua essência para refletir mais do que você jamais conseguiria por si mesmo. Mas é justamente nesse processo que surge algo surpreendente. Junto com a santidade, nasce também uma ousadia que você talvez nunca tenha sentido antes. E é exatamente isso que vai transformar não apenas a sua vida, mas também a de quem te ouve. Antes, o medo te calava. Agora, há uma chama que não te deixa em silêncio. O Espírito Santo gera uma ousadia que não é arrogância, mas autoridade. Você descobre que pode falar com convicção sobre aquilo que acredita, e as pessoas não apenas escutam suas palavras, elas sentem o peso delas. Essa coragem não significa ausência de medo. O medo até aparece, mas perde o controle. A diferença é que agora você sabe que não fala sozinho. Existe um poder que te sustenta, que coloca firmeza na sua voz e clareza nos seus pensamentos. Até as situações em que você antes se encolhia, hoje se tornam oportunidades para defender a verdade. Muitas vezes, esse poder não se manifesta em milagres visíveis, mas em pequenas atitudes que carregam impacto eterno. É na palavra de encorajamento, na escolha de não se calar diante da injustiça, na decisão de ser luz onde antes havia escuridão. É nesse cotidiano que a ousadia divina se revela. E não se trata apenas de falar, mas de viver de acordo com aquilo que você declara. Sua postura ganha consistência e até quem não acredita em nada percebe algo diferente em você. Essa autoridade não vem do conhecimento humano, mas da presença que habita em você. Agora pare e pense. Quantas vezes você já sentiu vontade de se calar por medo do julgamento dos outros? Como seria sua vida se a partir de hoje você decidisse viver sem essa prisão? Essa é a reflexão que vai nos levar a entender o próximo passo: morrer para quem você era, para finalmente viver de verdade. A presença do Espírito Santo não vem apenas para melhorar sua vida. Ela vem para transformá-la por completo. E nesse processo algo inevitável acontece. Você começa a morrer para si mesmo. Não é uma morte física, mas uma morte interior, onde o orgulho é esmagado, o ego é exposto e a carne perde espaço. É doloroso, mas necessário, porque o eu antigo não sobrevive quando Cristo passa a viver em você. Essa morte é diferente de qualquer sacrifício humano. Não se trata de autossabotagem nem de disciplina rígida, mas de rendição. Rende-se não porque perdeu, mas porque entendeu que existe um caminho melhor. O Espírito não vem apenas renovar sua rotina, ele vem ressuscitar sua essência. E antes da ressurreição, sempre há morte. Morte dos planos que você achava perfeitos. Morte da imagem que queria sustentar. Morte da versão de si mesmo que parecia suficiente. É nesse vazio que a liberdade nasce, porque deixar o velho morrer abre espaço para o novo florescer. Você não está perdendo vida. Está recebendo uma vida que nunca imaginou ter. Essa entrega muda tudo. Sua forma de reagir, suas prioridades e até mesmo suas expectativas para o futuro. Você já não precisa controlar tudo, porque entende que existe uma vontade maior conduzindo os seus passos. E essa confiança não é passiva, é libertadora. Mas aqui surge uma pergunta inevitável. Se o antigo eu já não existe, quem é você agora? E é exatamente aí que o próximo movimento do Espírito começa a se revelar. Depois da morte do eu antigo, você descobre uma nova realidade. Coragem para viver de verdade. Sua vida deixa de ser definida pelo medo ou pela busca incessante de aceitação.
Agora, você caminha com convicção de que não precisa se encolher para caber nos padrões dos outros. Esse despertar não acontece de um dia para o outro, mas você percebe sinais claros. Onde antes havia insegurança, surge uma firmeza silenciosa. Onde antes havia fuga, agora há disposição para enfrentar. Essa mudança não é resultado da sua força de vontade, mas da força do Espírito agindo dentro de você. E essa coragem não se limita a grandes gestos. Muitas vezes, ela aparece em escolhas simples, mas decisivas. Perdoar quando seria mais fácil guardar rancor, amar quando seria natural rejeitar, permanecer firme quando tudo ao redor pede desistência. Essas pequenas vitórias constroem uma nova versão de você. Essa transformação também tem um efeito poderoso nos outros. Pessoas passam a enxergar não apenas suas palavras, mas a vida que você carrega. Sua postura se torna testemunho vivo e sua caminhada passa a ser uma inspiração silenciosa para quem observa de perto. Agora, quero que você reflita. Em qual área da sua vida você sente que precisa dessa coragem hoje? Escreva aí nos comentários, porque sua resposta pode ser exatamente o encorajamento que alguém precisa ler agora. A transformação que o Espírito realiza em você não é apenas para o seu benefício pessoal. Aos poucos, você percebe que sua vida se torna canal para alcançar outras pessoas. Onde antes havia apenas sobrevivência, agora existe missão. Você não vive apenas para si mesmo, você vive para impactar. E esse impacto não acontece somente em grandes pregações ou gestos grandiosos. Ele se manifesta em conversas simples, em atitudes discretas, em escolhas diárias que revelam uma nova essência. O Espírito te capacita para ser resposta em meio ao desespero de alguém, luz em ambientes escuros e esperança em situações aparentemente perdidas. O interessante é que, quanto mais você se rende, mais percebe que não está sozinho. Existe uma rede invisível de pessoas sendo transformadas ao mesmo tempo, cada uma carregando sua própria batalha, mas todas guiadas pelo mesmo Espírito. Essa consciência traz pertencimento e você entende que faz parte de algo muito maior. Mas lembre-se, junto com essa missão virão novos desafios. As pressões aumentam, as provações se intensificam e as distrações tentam roubar seu foco. Só que agora você já não luta da mesma forma, porque dentro de você há uma fonte que nunca se esgota. E é exatamente nesse ponto que surge a certeza. Viver no Espírito não é apenas sobreviver às tempestades, é aprender a caminhar sobre as águas. É aqui que você descobre que o impossível não é barreira, mas cenário para que o poder de Deus seja revelado. Quando você chega a esse estágio, percebe que nada mais pode preencher o vazio que o Espírito já ocupou. Todas as antigas buscas parecem pequenas diante da realidade que você agora experimenta. Não se trata apenas de acreditar em algo, mas de viver em plena comunhão com aquele que guia sua vida. A cada passo, sua história se torna um testemunho vivo de transformação. O que antes te escravizava já não tem domínio. O que antes te paralisava agora se torna plataforma para revelar a grandeza de Deus. O Espírito não apenas habita em você, ele se manifesta através de você. Isso não significa ausência de lutas ou de dores, mas sim uma nova forma de enfrentá-las. Você já não está mais sozinho e essa certeza muda tudo. As batalhas continuam, mas agora você luta com uma força que não vem de si mesmo. E essa é a diferença que sustenta sua caminhada até o fim. E talvez o ponto mais importante seja este. O Espírito não veio apenas para um momento, ele veio para permanecer. Ele não é visita passageira, mas presença constante. Ele não melhora apenas a sua vida, ele a recria por completo. E essa recriação é a prova viva de que você nunca mais será o mesmo. E se essa mensagem falou com você hoje, quero te pedir algo simples, mas poderoso. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.
Isso nos ajuda a levar essa palavra ainda mais longe, para que outras pessoas também possam experimentar essa transformação.